A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Trombeta de Deus. Glória a Deus, é sempre uma honra poder estar aqui com os irmãos falando da palavra do Senhor, tá bom? Antes de tudo, não se esqueça aí de curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal, para que o canal cresça e também outras pessoas sejam abençoadas pelo Senhor, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre um assunto extremamente importante, que é sobre o nome do Senhor. Nós vamos estudar o nome do Senhor. Às vezes, você já sabe, já conhece o nome do Senhor, mas não conhece de forma consciente, né? Você entende porque ele está relacionado com o Evangelho, mas você não liga isso tudo com o nome dele e nem entende com consciência sobre isso. Então, hoje nós vamos aprender, ou às vezes também você não tem consciência alguma, não sabe nada sobre o nome do Senhor. Então, o vídeo vai ser muito bom e nós que somos filhos de Deus temos que entender o nome do Senhor. O nome do Senhor ele está relacionado com o Evangelho, com a salvação, com o plano do Senhor, de estar junto conosco no final de tudo. Então é maravilhoso. Nós vamos começar a ler em Êxodo. Então você pode abrir Êxodo, capítulo 3. Tá bom? Nós vamos ler alguns versículos aqui dentro desse texto e nós vamos começar a entender por aqui, porque aqui foi a primeira vez que o Senhor falou, né, como ele deveria ser chamado. Ele falou para Moisés ali a forma que ele deveria apresentar Deus para o povo. Então nós vamos entender isso aqui. Vamos lá, Êxodo capítulo 3. Você pode abrir aí. Tá bom, vou pegar do versículo 6 e aí a gente pega daqui. Vou pular alguns textos, você já deve conhecer essa história. É só os versículos principais para a gente compreender. Então vamos lá, ó. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você viu aqui que Moisés, ele está no monte, né? Ele vê aquela sarça ardente, ele está no monte. O Senhor aparece para ele no meio daquela sarça e ele começa a conversar com Deus. Então, Deus perguntou para ele que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Olha só que bacana. Então, vamos lá, vamos continuar. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento. Então, Deus começa a relacionar aqui e falar que ele voltou e se lembrou do povo, certo? Vamos ler, ó. 8. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir da terra, daquela terra para uma terra boa e ampla, a terra que manda leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Ferezeu e Eveu e do Jebuseu, de todo aquele povo que tomou conta da terra que era prometida para o povo de Israel, né? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios têm oprimido. Ele viu o sofrimento daquele povo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha só. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal com que eu te enviei. Pois, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então, olha só. Então, Deus falou: eu vou ser com você. Você vai lá retirar esse povo, porque a oração dele, eu ouvi o clamor do povo, e agora eu vim responder. Eu me lembrei do povo e agora eu vou tirar eles do Egito. Então, você vai ver que isso é uma promessa de Deus que ele tinha feito para Abraão, que o povo dele ia crescer, ia se multiplicar. Só que ficou um período lá naquela terra e foram escravizados pelo povo egípcio. Vamos pular para o 14 para continuar. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que sou, me enviou a vós. Então ele pergunta assim para Deus, né? Você vai ver aí no versículo anterior aqui: Mas Senhor, quando eu chegar lá e falar que eu vim em nome do Senhor para apresentar, para tirar eles do Egito, eles vão me dizer qual é o nome desse seu Deus? Aí Moisés falou: quem que eu vou falar para eles? Qual é o seu nome? Aí Deus falou: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Você vai ver, se você tiver uma Bíblia aí com o original, você pode clicar aí nessas palavras, elas estão em maiúsculo, mas eu não sei porque que ela foi traduzida assim com eu sou o que sou, e eu ali embaixo a linha diz eu sou Israel, eu sou. Porque na verdade aqui está escrito eu serei o que serei. Assim diz, o versículo está assim, eu vou ler até o versículo da forma que está correto, tá? Para você entender, você pode aí olhar, tá bom? Quero que você olhe para você entender certinho. Você clica em cima aí, você vai ver que as palavras é no futuro, tá bom? Então, ó,
Disse Deus a Moisés: Eu serei o que serei. Disse mais Deus: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu serei, me enviou a vós outros. Olha só. Então você vai ver aqui que o Senhor se apresentou de forma no futuro. Aqui um erro de tradução, proposital ou não, eu não sei, mas é claro, a palavra original aqui no hebraico é no futuro, porque Deus estava apontando para algo do futuro. Deus não apontou para algo para trás, para frente, não, ele é algo para o futuro. Eu vou ler mais 2 textos aqui para vocês entenderem, o 15. Disse mais ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor. Aí você vai ver que esse Senhor aqui, ele está em maiúsculo. Você vai ver que várias vezes isso na palavra vai acontecer. Senhor em maiúsculo, que aqui é o nome do Senhor, tá? Quando está falando disso, está falando do nome de Deus. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, viu? Da mesma forma que e o Deus de Jacó me enviou aos outros. Este é o nome, este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Olha só, Deus relacionou o nome dele a Abraão, Isaac e Jacó, porque tinha promessa para eles, então nós vamos entender isso. E Deus falou que esse nome, que é eu serei o que serei, é o nome dele eternamente, certo? Então, você vai ver que Deus já tinha, ele sempre fala com Moisés aqui, de forma que ele está falando o nome dele. Ele chega lá no versículo 6, ó, ele fala, disse mais o Senhor: Eu sou, viu, eu serei o Deus de teu pai. Viu? Ele, quando ele fala eu sou, ele está se apresentando a forma que ele seria. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando ele fala que para Moisés se apresentar lá para o povo, falar o nome dele para o povo, ele fala: Eu serei o que serei, eu serei, me enviou. Olha só. E você vai ver que esse nome do Senhor, ele é um nome que não tem pronúncia. Você sabe que é um pentagrama, né? Aquela YHWH, isso aí. Esse é o pentagrama, que no hebraico ele não tem uma pronúncia, o nome do Senhor. Deus não se apresentou com nome nem com aparência. E ele fala que é para que eles não fizessem nenhum tipo de adoração a nenhuma estátua parecida com nada, nem com animal, nem com homem, nenhum tipo de estátua, porque Deus não se apresentou com imagem para eles. A Bíblia fala que a imagem de Deus é o Senhor Jesus. E ponto. Então, o nome de Deus é aquele pentagrama, e na nossa Bíblia ele é traduzido sempre como o Senhor, está sempre em maiúsculo. Você sabe que está falando de eu serei. Por que ele falou eu serei, né? A Bíblia traduziu como eu sou aqui, mas eu serei é porque ele estava apontando para o futuro, estava apontando para o Filho, estava apontando para ele mesmo. Porque ali, como o Senhor Deus é a imagem, o Senhor Jesus é a imagem do nosso Deus, ali quem estava falando com Moisés é o próprio Filho. E ele fala: eu serei o que serei. Olha só que bacana. Então, por quê? Porque eu serei o quê? Eu serei como vocês. Eu serei carne como vocês no futuro. Então fala: eu serei, te enviou. O eu sou, ele é para o Novo Testamento. Quando Jesus fala lá para os fariseus que eu sou, que eles ficam assustados, né? Fala que aquilo é uma blasfêmia. Ali ele estava falando a verdade. Agora ele era. Entendeu? Lá no Velho Testamento, onde nós falamos que eu serei, porque ele ainda não tinha vindo. Mas ali no Novo Testamento, ele realmente fala eu sou e cumpre, né? E aí a questão do nome do Senhor ainda está se cumprindo, ela vai se planificar e findar, se cumprir totalmente lá no final do milênio. Então você vai ver que o nome está relacionado a todo o Evangelho, tá bom? Todo o Evangelho está relacionado com o nome do Senhor. O nome do Pai está no Filho, sendo que o Filho é a imagem do Pai, a imagem do Deus vivo. Deus não apareceu, como eu já disse, para nós em nenhuma forma, de nenhum jeito. Quando desce no Monte Sinai, desce em fumaça, tudo isso ali, o Senhor Jesus está operando em nome do Pai, porque Ele é quem representa o Pai. Você vai ver que em várias partes da Bíblia, às vezes Deus fala, às vezes Jesus fala como se fosse Deus. Então aqui é a mesma coisa. Ele falou, eu serei, é Ele que está falando. Porque Ele que está falando do próprio plano que Ele tem com o Pai de estar conosco. Então, o nome do Pai está no Filho. E o Filho vai colocar o nome dele em nós. Olha só que bacana. E assim nós somos a imagem de Deus. Você vai ver lá em Apocalipse que Jesus, nós temos o nome do Pai, do Filho e o nosso novo nome. Tem o nome da Nova Jerusalém, né? O nome do Filho, o nome do Pai e o nome da Nova Jerusalém. Isso está marcado em nós. Olha só que bacana. Porque
nós seremos como o Senhor Jesus. Ele não se tornou como nós, carne. Ele se tornou uma só carne conosco. Nós também nos tornaremos um só Espírito com Ele. Nós já temos o Espírito em parte, temos uma porção do Consolador em nós, escrevendo a lei de Deus na nossa mente. Olha só que bacana. Quando ele falou assim, eu vou enviar o Espírito do Pai, que é o mesmo Espírito que está em mim. E ele vos consolará e vos ajudará em tudo. E você vai ver que nessa nova aliança, a lei de Deus está sendo escrita na nossa mente. Não é como no passado, que a lei de Deus foi parar em tábuas de pedra, porque o povo tinha um coração duro. Em nós, a lei de Deus é escrita no nosso coração. E esse Espírito, essa porção, essa pequena porção que tem em nós, ela é o penhor da nossa salvação, Paulo fala. E através desse Espírito está aqui escrevendo a lei de Deus em nós, nos santificando, nos ajudando a viver um processo de santificação. Ele vai se planificar. Quando o Senhor Jesus voltar, nós teremos um corpo transformado. Aí nós seremos igual a Ele no sentido de corpo glorificado. Olha só, então o Pai, o Filho e a Igreja serão um no mesmo Espírito. Olha só, Jesus fala bastante disso em João 14. João 14, na oração dele de João 17, olha só, que ele fala que ele e o Pai são um e ele quer que nós sejamos um com ele e o Pai, através do mesmo Espírito. Aquilo é maravilhoso, aquela oração de Jesus em João 17. Então você vai ver que a questão do nome de Deus está no Filho, o Filho também vai colocar o nome dele em nós. Então nós seremos todos mesmo, né? Somos um através do Espírito. Outro ponto que, como eu já disse também, o eu sou é para a nova aliança, porque ele se tornaria aquilo que ele queria ser. Ele estava no plano dele, tinha um tempo determinado. Ele se apresenta para Moisés como eu serei, é isso aí, é o meu nome. Acabou. E é assim que eu vou ser lembrado eternamente, como Senhor e Deus de vocês. Quando ele chega, ele cumpre, aí sim ele está no presente, eu sou. Você vai ver que o nome do Senhor, lembrado para frente, para sempre, então está relacionado, quando foi escrito ali em hebraico, YHWH, beleza? Que é o pentagrama conhecido, uns falam Yahvé, outros Yahweh e assim vai, mas na verdade tem essa sigla porque não tem um nome pronunciável, tá? O Senhor, ele se apresentou dessa forma. E você vai ver que o nome do Senhor está em nós, porque Ele colocou o Espírito dele em nós. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor que está colocado em nós. E esse Espírito, como eu já disse, ele faz nós viver uma vida de santidade, nos faz praticar boas obras. Você lembra que a oração do Pai Nosso, quando o Senhor nos ensinou, ele falou assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja bem, santificado seja o teu nome. Mas peraí, Giovanni, o nome do Senhor já é santificado. Ele é santo, ele é poderoso, tal. Não, nas nações, perante as nações, o nome do Senhor ele é profanado. E você vê isso durante a história bíblica, várias nações, inclusive o povo de Israel, profanando o nome do Senhor. Porque, veja, durante as nações aí você vai ver, vai em qualquer lugar aí, o nome do Senhor é planificado? Não, tem países que são pouquíssimos cristãos. Tem cristão que também não conhece o Senhor, só tem nome de cristão. Ou seja, o nome do Senhor, ele não é totalmente santo nas nações, entendeu? Não é santificado através das nações. Nós santificamos o nome do Senhor hoje como? Com boas obras, representando bem o reino de Deus, praticando boas obras, fazendo o que o Senhor quer, cumprindo a palavra dele, obedecendo. Quando nós fazemos isso, nós estamos santificando o nome do Senhor. Mas vai chegar um momento que quando ele vem, nos arrebata e instaura o reino dele aqui na terra, ele mesmo vai santificar o nome, o seu próprio nome. E aí todas as nações vão reconhecer o Senhor como Deus. Agora nós fazemos em pequena parte, né? Cada um fazendo a sua parte. Nós somos pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro, né? Nós vamos fazendo a nossa parte, vamos edificando o corpo, vamos construindo o templo do Senhor. Cada pessoa que vem para Deus é uma pedra que nós estamos colocando para edificar esse templo do Senhor. Só que as nossas obras são as que testificam e santificam o nome do Senhor. Se nós praticamos más obras, desobedecemos a Deus, nós estamos profanando o nome do Senhor. E para nós que já conhecemos o Evangelho é mais pesado, porque você conhece o Evangelho e ainda continua a desobedecer. Lembra que o processo de santificação tem que andar na sua vida. Você ainda é carne, vai ter um deslize ou outro, mas isso tem que diminuir ao longo da sua caminhada cristã, porque você vai chegando mais perto do Senhor. Você vai conhecendo mais o Senhor, conhecendo mais o nome dele, tendo mais relacionamento com o Senhor. Isso vai fazer com que você se torne cada vez mais santo, porque isso é o processo de santificação. Você vai se chegando mais perto de Deus.
Então, quando você faz essas boas obras, você está santificando o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus vai santificar o seu nome no milênio. E aí todas as nações vão reconhecer o Senhor como santo e aí o nome dele é santificado. Certo? Então, nós tivemos esse panorama concernente ao nome do Senhor. Vamos olhar agora. Você vê que ele aparece. Eu serei o que serei, eu serei te enviou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que que ele sempre falou dessa forma? Né? Você vê que ele falou, acho que foi 2 ou 3 vezes só naquele texto. Vamos ler Gênesis capítulo 22, vamos fazer da mesma forma. É uma história conhecida, vamos ler alguns pontos-chave. Então, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Olha só. Gênesis 22, versículo 1. Vamos lá, hein? Ó, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui. Atente essa palavra. Deus chamou Abraão e ele falou: Eis-me aqui. Isso te lembra logo Isaías, lembra? Quem enviarei? Quem irá por nós? Aí ele falou: Eis-me aqui. E Isaías ele estava falando como se fosse representando o Senhor Jesus. Lindo isso. Então vamos lá. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, versículo 2 esse, Isaac, a quem amas. Olha os detalhes que Deus dá. E vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você vai ver aqui que Deus dá detalhes, é o filho que você ama, porque ele tá, Isaac que vai representar Jesus. Então Deus pediu, pôs Abraão à prova. Deus deu o filho para Abraão, que ele não podia ter, porque Sara era estéril. Deus deu esse filho, agora Deus está pedindo o filho para Abraão, colocando Abraão à prova. Então vamos ver como Abraão se sai. Versículo 4, vamos pular para ir mais rápido. Ó. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Veja como representa Cristo, porque ele caminhou 3 dias até chegar ao lugar. Nós também seremos assim. Ou seja, Jesus veio no 4º milênio. Cada milênio representa um dia para o Senhor, como diz o Salmo 90. Então você tem o 5º e o 6º, né? Desculpa, aí você tem 2 milênios, 2 dias. No terceiro dia nós estaremos. Estaremos com o Senhor, olha que bênção. A mesma coisa. Então aqui, o terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 5. Então disse aos seus servos, olha só o que Abraão falou para os servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz, eu e Isaac, iríamos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha só, ele não falou que eu e o rapaz iremos, só eu vou voltar, não. Abraão, no seu coração, ele tinha tanta fé em Deus, e por isso que ele foi chamado de pai da fé, que ele falou assim: eu vou. Deus tinha pedido para ele matar Isaac, olha só, para oferecer ele como sacrifício, mas ele falou: eu vou e vou voltar. E ele não estava falando isso porque ele não ia oferecer Isaac, ele falou isso porque ele ia oferecer, e ele tinha certeza que Deus tinha poder de ressuscitar novamente Isaac dos mortos. E essa fé que trouxe Abraão a ser o pai da fé, uma fé tamanha em Deus, que ele não tinha apego nem ao filho que ele mais amava. Fez igual a Deus. Deus tem um único filho, mas ele abriu mão desse filho para que esse filho morresse por nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados novamente com ele. Porque nós mesmos não conseguimos fazer isso. Então o Senhor mesmo resolveu a situação, enviou o seu próprio filho, o filho também quis vir, se ofereceu para vir. E com a morte do Senhor Jesus, nós podemos hoje se achegar a Deus novamente. Então Abraão teve esse mesmo pensamento. Abraão, ele pensou como Deus. Olha só, ele não teve apego. Ele tinha tanto relacionamento com o Senhor, ele conhecia tanto o Senhor, que ele não se apegou. Ele falou: não, Deus me pediu, eu vou entregar meu filho, e ele vai me devolver esse filho vivo de novo, que ele tem poder de ressuscitar dos mortos. Que maravilha! Vamos ler aqui no 9 agora. Olha só, então coisa aconteceu mesmo, vamos lá. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, subiram até o monte. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho e o deitou ao altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Atente para os detalhes, irmãos. Olha a obediência de Isaac, assim como Jesus. O pai, ele podia retrucar, ele podia correr, ele podia fazer qualquer coisa, ele já era grande. Mas o pai deitou ele sobre o altar, com seu altar deitou, amarrou, e ele se submeteu à vontade do pai. Assim como o Senhor Jesus veio e submeteu à vontade do pai, mesmo na hora próximo da morte dele. Você lembra ali em Lucas, fala que ele orou ao pai: Pai, se possível, tira de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus se submeteu à vontade do pai. Ele tinha a todo momento, não pense que Jesus veio aqui, ele não tinha outra opção a não ser morrer. Ele era o Filho de Deus, ele estava aqui como homem, tinha deixado a sua glória, esvaziado da sua glória,
Mas ele tinha a todo momento os anjos ao seu dispor. Ele fala isso para o César, né? Fala assim, ó, vocês estão me prendendo aqui, mas se eu der uma palavra, aqui uma ordem, tem um batalhão de anjos aqui para tirar eu da mão de vocês, para destruir vocês. E da mesma forma ele tinha à disposição dele a opção de não querer mais morrer. Falar assim, não, Senhor, não quero mais, não quero, não vou mais morrer por esse povo. Ele poderia, e a glória dele seria restituída da mesma forma, e ele voltaria para o Pai. Só que nós seríamos perdidos, mas Deus, ele sabe, ele confiava no Filho, e o Filho teve esse momento também de sentir a dor, porque ele era homem, sabe? Mas ele tinha tanto relacionamento com o Pai, mesmo sendo homem, o Espírito de Deus estava nele, é que ele não estava com o poder de Deus, ele era Deus, mas ele não utilizava esse poder de Deus. Todas as ações de Jesus foram feitas através do Espírito de Deus. E ele tinha tanto relacionamento com o Pai, ele orava muito em relacionamento, que ele falou, Pai, vai ser difícil, se fosse possível, tivesse outra forma, tira de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A vontade do Pai era que ele morresse por nós, e ele cumpriu, assim como Isaac se submeteu aqui ao desejo do Pai. Olha só que bacana. Então vamos continuar aqui. 11. Então vou ler o 10 para complementar, porque eu já li, mas vamos lá. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Anjo do Senhor, você vê que está aqui em maiúsculo, e Senhor está totalmente maiúsculo. Isso aqui é o YHWH. Aqui é o Senhor Jesus se apresentado aqui, ó, falando, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Olha só, o próprio Jesus falando que temes a Deus, olha só que bacana. Lá em Apocalipse mostra Jesus chamando Deus de meu Deus. Isso mostra uma hierarquia que muitas vezes a gente não entende. Aí tem gente até acha pesado falar isso, mas a própria palavra fala. Jesus chama o Deus, o Pai de Deus. Que coisa linda. Isso é uma revelação grande. Nós vamos estudar em breve sobre isso no canal. Então, então disse, não estenda as mãos sobre o rapaz, versículo 12, tá? E nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Olha só. Então, ou seja, a mesma forma que o Senhor Jesus viria, ele é o único filho de Deus, Abraão também não negou o único filho. Olha só, versículo 15. Então bradou do céu a segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Olha só, versículo 16, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, de oferecer o filho como sacrifício, matou o filho no próprio coração, foi isso que ele fez, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente, olha a promessa, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. É uma revelação dupla. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela, olha só, na descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Atente aos detalhes. Veja que ele fala que multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, como o pó da terra. Aqui é uma revelação dupla, porque ele está falando literal daquele povo. O pó da terra, o povo de Israel, seria um povo muito grande, carne e osso. Ele ia abençoar esse povo, ia multiplicar, mas ele também como estrela do céu. Aí entra todas as duas caras de Israel, todos aqueles que creriam no eu sou. Agora o Senhor Jesus é eu sou. No Velho Testamento ele era o eu serei. Todos que crerem nele, aí seriam como as estrelas do céu. Por quê? Lembra que nós seremos como os anjos do Senhor, o próprio Senhor Jesus disse, porque nós teremos o corpo transformado, teremos o corpo igual a dele, seremos reis e sacerdotes junto com ele. E esse povo também seria numeroso. É o povo que ia completar ali os anjos do Senhor. Nós seremos igual ao Senhor Jesus, no quesito de corpo glorificado, de sermos reis, porque ele é o rei dos reis. Lembra? O Senhor Jesus, ele é rei dos reis. Se ele é rei dos reis, tem reis abaixo deles. Esse rei e sacerdote somos nós. Os sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só que maravilha. Então você vê. E aí vem as bênçãos dessa multiplicação da descendência e fala, e sobre a sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Irmão, a pergunta que você tem que fazer, quem pode bendizer, quem pode retirar todas as maldições das famílias da terra? Porque
Nós nascemos debaixo do pecado e saímos debaixo do pecado quando cremos no Senhor Jesus. Logo, quando você entende isso, todas as nações da terra são malditas porque estão debaixo do pecado. Quando fala que a descendência de Abraão vai bendizer toda a família da terra, isso que tem esse poder, né? Quem pode fazer isso? Sou eu? É você? Quem? Você vai ver que Paulo trata disso em Gálatas capítulo 4, falando que Cristo era a descendência de Abraão. Então, se Cristo é a descendência de Abraão, você vai ver que aquilo que Deus estava falando estava remetendo para Cristo. Ele que poderia bendizer todas as nações da terra. Nós, enquanto homens, nós não podemos bendizer ninguém. Hoje nós bendizemos as nações da terra através da palavra, porque nós estamos com o Espírito do Senhor e ele só foi enviado para nós porque Jesus fez um sacrifício. Ele morreu, pagou a conta do pecado e aí nós podemos ser achados santos diante de Deus. Então você vai ver que o Senhor Jesus é quem bendiz todas as nações da terra. Mas o Senhor Jesus, ele é o cabeça e a cabeça tem um corpo, certo? E o corpo é a igreja, a esposa do Senhor. E se ele bendiz todas as nações da terra, e ele bendiz com o sacrifício dele e com as boas novas que ele trouxe, que é o Evangelho, o conhecimento de Deus, o conhecimento do nome do Senhor, o cumprimento das promessas de Deus, isso hoje também está em nós. Hoje nós estamos aqui pregando as boas novas, levando o Evangelho, trazendo novas pessoas, tirando, arrebatando elas do inferno, como diz o apóstolo Paulo, e trazendo para o Senhor. Olha só que bacana. Então, nós também bendizemos as nações na terra. Nós temos esse poder hoje através do Senhor Jesus, porque somos corpo dele. Então, nós também bendizemos as nações da terra. Então, você vai ver que, por isso que quando ele apresentou para Moisés, ele estava refrescando a memória do povo, as promessas que ele tinha feito. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Relembrando as promessas que ele tinha feito, que são essas, de multiplicar a descendência, de trazer essa descendência para ele, uma descendência pura, que é os dízimos da terra. Irmãos, tudo isso, essa questão de Abraão, dos dízimos, da descendência, nós temos estudo no canal, tem estudo sobre Abraão, o plano de Deus em Abraão, tem estudo das festas, tudo no canal. Volta aí, faz um plano de estudo e começa a estudar, irmãos. Você vai ver com coisas maravilhosas, e você conhecer o nome do Senhor é maravilhoso. Agora, vamos olhar para Isaías. Certo? Nós entendemos que Deus relacionou o nome dele ali com Abraão, Isaac e Jacó por causa da promessa e da questão de bendizer todas as nações da terra, estava relacionado com o nome dele. Você vai ver que é o Filho que bendiz todas as nações da terra e, consequentemente, nós que somos corpo, bendizemos também as nações da terra. Por isso que a descendência de Abraão faria isso. Só que lembra que quando Deus chama Abraão, ele fala, eis-me aqui. E isso foi dito também por Isaías. E Isaías fala isso falando como se fosse o Senhor Jesus. Quando Deus propôs lá no concílio do Pai e o Filho, né, os dois ali conversando, e teve o concílio e falou assim, não, você vai ir até a terra, vai se sacrificar, vai se tornar uma só carne com aquele povo, vai viver uma vida de santidade, vai viver uma vida sem pecado, vai morrer como um cordeiro imaculado, vai pagar a conta do pecado deles, porque Adão não conseguiu fazer isso, né? Adão foi reprovado, porque ele foi testado e reprovado, mas você será o segundo Adão, você vai ir, vai ser testado e vai ser aprovado, e aí vai trazer salvação para o restante daqueles que creem no seu nome. Então, quando o Pai falou, quem vamos enviar por nós? Ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ler alguns textos? Olha só, em Isaías tem 10 ais. Esses 10 ais, eles são a tipologia de Cristo, do sofrimento de Cristo, e também tem uma tipologia com o sofrimento depois, na grande tribulação, relacionado a esses pontos. Vamos ler, para a gente entender. Vamos ler primeiro Isaías capítulo 6, versículos 5 ao 8. Isaías capítulo 6, você pode abrir aí. É o do 5 ao 8. 6, 5 ao 8. Então, vamos lá. Olha só o que está escrito aqui. Vamos lá. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, com pecado, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías se preocupou com isso, porque ele estava tendo uma visão aqui nesse contexto. Ele foi levado em visão ao trono do Senhor, ele vê o trono do Senhor, vê a glória do Senhor, vê os anjos, os querubins, e ele fala, mas eu sou pecador, tenho lábios impuros agora, ou seja, deu ruim para mim, eu sou um pecador, mas olha só, então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz.
Ou seja, ele pegou uma brasa viva do altar do Senhor e tocou nos lábios dele. Isso aí consegue. Com a sua brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: olha só, a quem enviarei e a quem há de vir por nós? A pergunta, disse eu, olha ele respondendo como se fosse o Senhor Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim. Que coisa linda. Ou seja, Isaías, ele mesmo se colocou, viu o pecado foi tirado dele, e aí então ele foi enviado pelo Senhor, ele se colocou à disposição e foi enviado para trazer aquelas, na época ali, aquelas profecias que diriam, o Isaías é o profeta que mais fala do milênio, é o profeta que mais fala de Cristo, e ele foi e trouxe essas boas novas, certo? Vamos olhar de novo, ó. Isaías, ele aponta o Messias, ele faz essa tipologia dentro do texto dele. Então vamos olhar aqui, ó, Isaías 1, 3, 4, para ver essa questão de Isaías. Vamos ler alguns textos aqui, ó. Isaías, ó, capítulo 1, 3 e 4, ó, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha só. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, olha o ai aqui, ó. Lembra que eu falei que tem 10 ai? Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Olha só, você vai ver que esses ai estão relacionados ao pecado do povo. Lembra que o Senhor vai bendizer todas as nações? O povo aqui estava maldito, cheio de pecado. E Isaías traz esses ais apontando que eles estavam errados, eles precisavam ser benditos e também bendizer o nome do Senhor. Esse era o processo que eles precisavam passar, mas eles tinham um coração duro e estava cheio de pecado e obstinado. Olha só, vamos ler Isaías 3:9. Olha só, vamos descer aqui, 3, olha só, versículo 9, certo? Acompanha comigo aí, é o 9 ao 11. Olha só, o aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, publicaram o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Olha só, diz aos justos, ó, você viu o ai ali, né? Ai da sua alma. Aí o 10. Dize aos justos que eles irá, porque comerão do fruto das suas ações. Outro ai, ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será com as suas próprias mãos fizeram. Viu só? Aí tem, ó, os opressores do meu povo, só para complementar, são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Ou seja, colocaram mulheres para governar. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Você viu? Ele falou dois ais aqui, mostrou o pecado do povo, a falta de conhecimento do povo. Estavam colocando crianças para fazer coisas, para corrigir, mulheres para governar. Ele falou assim, ó, aqueles que te guiam estão te enganando. Lembra muito os dias de hoje, não lembra? Que muitas pessoas que estão guiando pessoas para o reino de Deus, entre aspas, e estão enganando as pessoas. Viu? Então, você já viu mais 3 ais aí. Tem mais, ó, vamos lá. Isaías 5:8. Vamos lá, ó, Isaías 5:8, desce aí mais um pouquinho. Versículo 8. Olha só. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Viu? Os meus ouvidos, diz o Senhor dos exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. Vamos pular para o 11 aqui, depois para o 18. Olha só, ai, mais um, você viu? Tinha um ai lá em cima, mais outro aqui, 2, ó. Ai dos que se levantam a mão e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho se esquenta. Você viu que são detalhes negativos de pecado, os ais são relacionados com isso. Atenta para isso, tá bom? Olha o 18. Ai, mais outro ai, dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carros. Mais um ai. Olha só o versículo 20 ao 22. Ai dos que, mais um, ai do que mal chamam bem e do bem chamam mal. Isso acontece o tempo todo hoje. Esse versículo fala totalmente nosso. Hoje o mundo está pervertido. O que é certo está errado e o que é errado está certo. Deus odeia isso. Ó. Ai dos que chamam bem o mal e o mal o bem. E fazem da escuridade luz. Olha só, igualzinho o mundo de hoje. E da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai desses. Outro ai. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Em vez de ser sábio pela palavra do Senhor, ele quer ser por ele mesmo. Versículo 22.
Ai dos que são heróis para beber vinhos e valentes para misturar bebida forte, os quais por insubordino justificam o perverso, ao justo negam justiça. Você viu que esses ai, são 10, estão relacionados ao pecado, ao erro do povo, e Deus está falando, ai, porque Ele vai castigar tudo aquilo que eles estavam fazendo. Porque eles vão receber a paga, e se tiver um coração ensinável, vai ser transformado pelo Senhor, vai ser bendito pelo nome do Senhor. Tá bom? Vamos olhar as tipologias de Cristo. Olha só o que fala em Isaías 53. Isaías 53. Vamos lá, 53. O versículo é o versículo 1 ao 6. Olha só. Quem criou na nossa pregação e quem foi enviado? Quem foi revelado o braço do Senhor é o Senhor Jesus. Porque foi subindo como renovo, e começa a falar dele, ó, perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, e que sabe o que é padecer. E como um a quem o homem esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Olha só como Jesus foi humilhado. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que nos bendiz, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Para um se desviava, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja que Ele que nos bendiz, viu tudo, nós estávamos malditos, cheios de pecado, desviados, Ele veio e morreu pelas nossas iniquidades e os nossos pecados, e nós somos benditos nele hoje. Porque nós somos benditos nele, nós também podemos bendizer outras pessoas através do Evangelho. Olha só que coisa bacana. Então você vê que Cristo, Ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui Ele cumpriu, Isaías falando do futuro, é claro, em profecia, cumpriu esse envia-me a mim, que Ele falou que poderia enviar Ele. Ele se colocou à disposição do Pai e Ele foi enviado. Olha só Isaías 58, vamos ler aqui, Isaías 58, versículo 1. Isaías 58, versículo 1, ó. Clama a pleno pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó, seus pecados. Ou seja, anuncia, olha só, está falando isso inclusive para nós. Fala com voz de trombeta, lembra que nós tocamos as trombetas, isso é a pregação do Evangelho, é o que está falando aqui. Anuncia o pecado do povo, as transgressões que eles estão fazendo de errado. Versículo 2. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contenda e rixas, e para feridos com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Olha só o que ele está falando aqui, até o versículo 4. Eles estão falando, mas Senhor, nós jejuamos, nós buscamos ao Senhor, por que o Senhor não responde a nosso jejum, responde o que estamos pedindo? Então, vocês estão jejuando com iniquidade, fazendo as suas próprias coisas, não separa o tempo para mim, com punho iníquo, praticando a iniquidade, arrumando contenda. Então ele está falando assim, vocês não vão, fica parecendo que vocês estão me buscando. Ele falou isso antes, né? Mas não estão. Parece que amam me buscar, mas não amam. Estão fazendo tudo errado, com iniquidade, com erro, com contenda. Aí olha que ele continua falando aqui, ó, versículo 5. Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si saco e cinza, pano de saco e cinza? Chamarias tu isso jejum, o dia aceitável do Senhor? Ó, Deus perguntou, é isso que eu quero de vocês? Porventura, versículo 6, não é este o jejum que eu escolhi? Agora ele está falando do jejum que ele escolhi. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres o oprimido e despedace todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Olha só, então o que ele falou? Você na verdade tem que realizar boas obras, praticar, cuidar,
cuidar das pessoas, compartilhar, falar da palavra, recolher, ajudar os pobres, porque isso é o jejum que ele quer, porque isso vai fazer você matar a sua carne. A carne gosta somente de pecar, não de ajudar, de auxiliar, de santificar, né? Então você vai ver que esse é o jejum que ele quer, que você mortifique a sua carne o tempo todo. E quando você faz isso, pratica essas boas obras, que isso são atos de justiça. Olha só, no Velho Testamento falando desse ato de justiça, você vai ver o que acontece. O versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha só, quando você praticar tudo isso, você vai brilhar, a justiça vai andar do seu lado, você vai ser curado. E ainda, olha só, versículo 9: então clamarás e o Senhor te responderá. Viu só? A partir de então Deus vai te ouvir. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Viu só? Eis-me aqui, estou aqui, ó, você está me clamando. Se tirares do meio de ti, isso acontece quando você fizer o quê? O jugo e o dedo de ameaça, e o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como do meio-dia. Viu só? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até os lugares áridos, e frutificará os teus ossos. Será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então você vai ver que qual é o ponto-chave aqui quando você obedece ao Senhor? Versículo 9, ou seja, você vai clamar e ele vai te responder imediatamente. Você vai clamar e vai falar: eis-me aqui. Por quê? Você fez o jejum da forma certa, você praticou a justiça do Senhor, não fez um jejum só de aparência, para mostrar para os outros, fazendo jejum mas com iniquidade, com pecado, sabe, praticando todo tipo de coisa errada. Não é isso o jejum que ele propôs, e é isso que ele está falando. Quando você pratica, você anuncia as boas novas do Senhor, ele te responde. Entende que você, lembra que Jesus fez isso, ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Você viu aí um pouco para trás, viu que isso se cumpriu quando ele veio aqui ao mundo. Ele pregou as boas novas e colocou para nós, que somos corpo dele, também pregar as boas novas. Então nós também temos que dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, para falar a tua palavra. Entende que isso se cumpre em Cristo e em nós? Então quando nós fazemos isso, praticamos as boas obras e anunciamos as boas novas, logo o Senhor vai nos responder, vai estar do nosso lado, a justiça do Senhor vai estar caminhando junto conosco. Agora olha só que interessante, vamos olhar um ponto interessante aqui em Isaías 52. O nome do Senhor é profundo, irmãos, está relacionado com todo o evangelho, é muito lindo. Vamos lá, Isaías 52, versículos 6, 7 e 8, você vai ver uma coisa bacana aqui. Vai falar aqui do ponto de vista que ele era, ele é e serei, né? Ele será. Então vamos lá, olha só, versículo 6: por isso o meu povo saberá o meu nome. Ele era, porque ó, ele não sabe o nome dele ainda, certo? Ó, portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Então ele era lá no passado, quando falava eis-me aqui, era ele que estava falando eis-me aqui, não era Isaías em si. Isaías também estava se pondo à disposição para ir, mas muitas respostas de Isaías foi o próprio filho que estava falando, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele falou, ó, vai saber que sou eu quem fala, eis-me aqui. Agora o 7, então ele era, certo? Agora, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas e faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Olha só, quem anuncia as boas obras, as boas novas? Cristo. Primeiro foi ele que anunciou. Veio João, preparou o caminho dele, né, João Batista, e Cristo veio e anunciou as boas novas. Ele fez ouvir coisas boas. Então ali ele né, eu sou, ali é ele é. Agora ele será, eu serei. Você viu que o eu serei lá do Velho Testamento se cumpriu em partes quando ele chegou, porque ele se tornou eu sou. Ele falou isso para aqueles fariseus da época dele, mas não foi plenamente ainda, porque ele não retornou. Ele não nos glorificou ainda para ser o rei desse mundo de fato e instaurar um reino aqui. Então ele será ainda, eu serei. Aí olha, está aqui no versículo 8, ó. Eis o grito dos atalaias,
eles erguem a voz. Quem são os atalaias? Somos nós. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Ou seja, lembra que em Mateus fala que todo olho verá o seu Jesus vindo? Aqui, ó, os atalaias do Senhor, aqueles que falam as boas novas, vão ver o Senhor vindo. O eu serei está vindo, e ele será o rei dessa terra, e nós seremos como ele, um corpo transformado, aquele que for rei e sacerdote. Veja que o Senhor Jesus se tornou como nós, para que nós nos tornássemos como ele. Olha só que maravilha, ele se fez uma só carne conosco, né? Porque ele veio a esse mundo, se tornou carne igual nós, para que nós nos tornássemos um só espírito com ele. Quando nós tivermos nosso corpo transformado, nós seremos um só espírito com ele e com o Pai. Olha só que maravilha. Então, aqui nesses 3 versículos você viu, ele era, ele é e será. Então, era, é e serei, tá? Então, você vai ver que no final de tudo, olha só, Isaías 65, quero que você abra aí. Isaías 65, ó. Ele trouxe a salvação para nós. No final de tudo, ele trouxe a salvação para nós. Por quê? A salvação veio primeiro para os judeus os rejeitaram. E ele veio e trouxe, então se expandiu a salvação para nós. E ele fala isso em Isaías 65, olha só. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome. Olha só, nós não tínhamos o nome do Senhor em nós. Lembra que lá em Isaías fala que o nome do Senhor vai estar escrito em nós? É isso aí. E nós nunca fomos chamados do nome do Senhor, mas nós buscamos ao Senhor, porque a salvação, o evangelho, as boas novas chegou a nós. Então aquele que não se chamava o nome dele, o que ele disse? Eis-me aqui, eis-me aqui. Viu só? O Senhor Jesus se apresentou para nós. Aquele povo judeu, o primeiro povo escolhido, teve um coração de pedra e não aceitou as regras do Senhor, a lei do Senhor. E hoje a salvação chegou a nós. Agora, seja judeu, seja gentil, vai ser salvo através do sacrifício de Cristo. E agora ele se apresenta para nós e ouve a nossa oração e fala: eis-me aqui, eis-me aqui. Então veja que o nome do Senhor está relacionado com tudo isso que nós falamos aqui. O nome do Senhor é maravilhoso. O nome do Senhor, ele transforma. E quanto mais você conhece, mais apegado a ele você fica. Você fica mais maravilhado, porque o Senhor, ele se revela a nós através do seu nome. No nome dele consta todo o evangelho. Então nós vamos continuar olhando. Essa foi o primeiro resumo. Vamos continuar olhando um pouco mais sobre o nome do Senhor.